Dando sequência aqui nas aulas sobre motor de indução, tá? Então vamos analisar agora como é que o motor se comporta em cima dessas curvas daqui, tá? Lembrando que aqui a gente tem a corrente I2 é a corrente equivalente no rotor do motor. A potência no entreferro é proporcional ao torque induzido, é o torque induzido vezes ômega-s, né? Que é a 2π Fs, 2π é a velocidade síncrona, e daí potência convertida, que é 1 menos S. Essa potência no entreferro gera essa curva daqui, certo? Dessa curva daqui, a gente pega no meio dessa descida aqui, então se a gente ver a frequência, né? Então quando a gente liga o motor está parado. Ele vai começar aqui com esse torque de partida, o torque aumenta, tá? Vence a inércia do motor, isso aqui ele vai estabilizar aqui, certo? Aqui se a carga aumentar um pouco mais, aumenta o torque, sobe para cá nessa curva, diminui um pouco a frequência. Se a carga diminuir, aumenta a frequência, se aproxima mais da frequência, né? Velocidade síncrona, diminui o torque. Da mesma forma, a carga aumenta a potência, a carga diminui a potência, né? Então por aqui a gente vai ter o ponto de operação nominal desse motor. Vou ver se eu faço um negócio mais bonitinho aqui. Não tem uma reta não. Não vai ser aqui, certo? Então por aqui vai ser o ponto de operação nominal do motor. Então aqui vai ser a frequência nominal, certo? Aqui está em F sobre Fs, mas a gente pode escrever isso aqui também, Nm sobre N síncrono, certo? Em RPM, certo? Então aqui é o Fn sobre Fs, a frequência nominal sobre Fs. Então o motor é feito para trabalhar aqui, né? Só que aí o I2, se você observar, ele muda pouco em relação ao I1 em si, certo? E aí olha o que eu observo aqui, nesse ponto, quanto é que é o I2? Aqui para baixo. Quanto é que é essa corrente na partida? Aqui no começo. Então você também tem esse problema com o motor de indução. Ele tem um torque de partida, então para frequência zero você tem um torque que não é zero, então ele parte. Tanto é que você faz um enrolamento amortecedor num motor síncrono para ter esse torque de partida, certo? Mas você tem também uma corrente de partida aqui elevada, né? Corrente de partida também é alta, tem que tomar cuidado com isso. Se o seu sistema tiver uma inércia muito grande, ele vai demorar muito para chegar nessa velocidade síncrona, na velocidade nominal aqui, vai ter esse problema, certo? E aí você tem um torque de partida, alcança esse torque máximo aqui em cima, então aqui no ponto você tem um ponto de torque máximo, certo? E aí justamente, se você pega o seu motor, aumenta o torque, aumenta o torque, aumenta o torque, aumenta a carga, aumenta a carga, aumenta a carga, chega num ponto aqui que ele passa desse torque máximo, aí ele cai para zero, ele vai simplesmente parar, né? Vai ter um certo escorregamento máximo que ele vai aguentar, vai depender aí dos parâmetros do circuito, né? Então vai ter uma frequência de torque máximo aqui. Então isso aqui vai ficar 1 menos S máximo, né? Esse S máximo, não vamos usar isso aqui não, mas só de curiosidade, né? A gente pode calcular ele em função dos parâmetros daquele circuito. Então R2 sobre RD, ele
resistência TV não ao quadrado, mais x TV não, mais x2 ao quadrado. Então, quando a gente tiver o escorregamento desse valor, é o torque máximo do meu sistema. O torque cai um pouquinho mais, mas o torque aqui, a derivada do torque nesse ponto é zero, e a frequência está aumentando nesse sentido, certo? Então, minha potência máxima é um ponto um pouquinho depois desse ponto do torque máximo, isso, e o motor vai operar normalmente aqui. Então ele vai operar, tipicamente é feito para operar no meio dessa queda, dessa linha daqui, com escorregamento aí por volta de 5%, né? Tipicamente, né, por volta dessa ordem de grandeza aí o escorregamento, né? E quando a minha velocidade vai zero, apesar de eu ter torque, mas a velocidade é zero, então a potência também cai para zero, né? E no final daqui a minha potência volta para zero na velocidade síncrona, porque justamente o meu torque vai para zero, né? Ok, isso aqui é esse funcionamento, uma operação normal do motor, né? Velocidade zero, velocidade de partida, vai, estabiliza aqui nesse ponto, uma velocidade de rotação abaixo da velocidade síncrona, né? Se a gente pegar e botar o motor para funcionar aqui para trás, ou seja, se eu estiver trabalhando para ele girando no sentido contrário, na velocidade, né, um sentido de rotação contrário ao sentido de rotação da velocidade síncrona dele, né? Como é que isso aqui fica? Então é o caso aqui. Vou trabalhar com a frequência negativa aqui, né? Então essa frequência negativa, né? O que é que seria esse caso aqui de frequência negativa? Se eu trabalhar com a curva mais para cá, para uma frequência negativa, né? Ou seja, eu tenho o meu campo girante num sentido e o meu rotor no sentido contrário, né? Observe o seguinte, esse ponto aqui, que é a minha potência convertida, esse ponto aqui é o zero, certo? Então para cá eu tenho como o meu torque está aqui ainda positivo, e eu tenho uma velocidade de rotação negativa, minha potência virou negativa, significa ele está agindo aqui, não entregando potência mecânica, mas recebendo potência mecânica. Ele está agindo aqui como um gerador. Mas que situação é essa desse gerador que o campo girante está no sentido e a frequência de rotação está no sentido contrário, né? E o meu torque está positivo, certo? Então o meu torque está forçando ele, vamos dizer, a girar no sentido horário, mas ele está girando no sentido anti-horário, e a minha frequência síncrona é girando no sentido horário, certo? Então ele vai tender a vir para cá. Que situação é essa, certo? Então ele vai estar sendo um gerador, mas numa situação que é o chamada daqui para cá, área de frenagem, certo? Ou seja, a área de freio do motor, né? Que é um uso tipicamente feito para você pegar e inverter rapidamente um motor de indução. Você quer frear ele, aí você passa, em vez de entregar energia mecânica, tirar energia mecânica. Então você pode fazer isso aqui invertendo as fases dele. Se você inverte as fases, lembrando, quando a gente inverte as fases, duas fases do sistema de campo girante, duas fases do estator, então o campo está girando num sentido. Se eu inverto a fase, isso aqui ele vai passar a girar para outro sentido. O motor ele vai estar com sua inércia, então ele ainda vai estar girando num determinado sentido, mas agora ele vai passar a devolver essa energia de rotação dele para o sistema elétrico, né? É o que indica essa potência negativa aqui dessa área, certo?
Então isso aqui ele vem se você fizer esse método. Você pegar o motor de indução, tá lá funcionando, você quer frear ele, aí você inverte a fase rapidamente. Isso aqui vai consumir, né? Então isso aqui vai dar uma travada. Tome cuidado quando você fizer isso aqui, né? Porque você vai sair deste ponto daqui para um ponto mais para cá, e aí ele vai, esse torque dele vai puxar o motor até próximo do zero. Se você deixar, ele vai acelerar de novo no sentido contrário, certo? Mas olha o que é que você fez aí quando você faz essa manobra, o que é que você faz com a corrente. Você estava com a corrente nesse sentido, sua corrente vem aqui para o valor máximo, valor de pico, né? Então ele vai frear muito rapidamente, que ele vai estar trabalhando essa corrente elevada, né? Vai puxar para cá, e quando ele chegar aqui aí você desliga. Então o método de você parar o motor descer, se você tiver como reabsorvendo a potência utilizada, né? Mas de novo, cuidado quando você faz isso aqui, né? Que aí você está forçando um pouco a corrente dele, certo? Mas serve para você frear o motor. E se a gente pegar e ao invés de a gente inverter a velocidade de rotação no rotor, a gente continuar, que é mais fácil, a gente bota ele girando e inverte a velocidade, o sentido de rotação do campo girante, né? E se a gente trabalhar com a velocidade assíncrona, acima da velocidade síncrona, ou seja, se eu estiver na velocidade síncrona, eu não tenho potência nenhuma, eu não tenho torque nenhum, né? Tá lá parando. Se ele trabalhar na velocidade acima da velocidade síncrona, que situação poderia ser essa? Eu posso ter essa situação se ou eu estava trabalhando com o motor numa determinada velocidade, eu diminuir a frequência do sinal elétrico que está aplicado no motor, ou muito bruscamente, ou, né, se eu pegar e forçar o rotor a girar mais rápido do que o campo síncrono, né, o campo girante, certo? Então o que é que acontece aqui? A minha corrente cai para zero, então aqui é o eixo do zero, eu marquei aqui a velocidade síncrona, mas aqui seria o eixo do zero. A minha corrente cai para zero, o meu torque também fica negativo, minha potência fica negativa, né? Minha velocidade é positiva, né? O meu torque negativo, eu tenho potência negativa, ou seja, eu também passo a agir como um gerador. Então essa situação que eu tenho, estou forçando o meu motor a girar mais rápido, então eu vou ter um torque no sentido de diminuir a velocidade do motor, o meu torque negativo no sentido de diminuir a velocidade do motor, certo? Voltar para a velocidade síncrona. Então, para manter nessa situação, eu tenho que ficar entregando energia mecânica no meu sistema. É isso que o torque negativo indica, certo? Então, essa região daqui, ele vai estar agindo como um gerador de energia, certo? Então, também é possível você usar o motor de indução como gerador de energia. Agora, é mais difícil você utilizar ele de gerador de energia, tem outros probleminhas aí, é menos usado, ele como gerador de energia é menos eficiente inclusive do que um gerador síncrono, tá? Então, menos utilizado, mas só para ter essa ideia do que é que acontece se a gente forçar um pico maior aqui de corrente, tá? E aí, esse formato da curva pode variar muito de acordo, né, com o... Isso aqui vai depender muito dos parâmetros do R2, do XT Venan, do X2, certo? Então, de acordo com o projeto mecânico da resistência do rotor e tudo mais, isso aqui pode variar bastante, certo? Inclusive você pode ter, né, se você aumenta muito o R2, a resistência do rotor, né, você pode ter casos que isso aqui aumente mais para cá e que você tem um torque de partida ainda mais elevado, que é útil em várias situações. Mas é mais detalhe, né? Só um nível mais de curiosidade do que de outra coisa, certo? Então,
com isso a gente encerra essa aula daqui, né? Esse vídeo. Até mais.